hoje nós receberemos aqui com um enorme prazer Lucília Panicet. Queria muito, Lucília, cadê você? Queria muito lhe agradecer por dividir conosco tanto saber e experiências. Lucília é uma educadora com mais de 5 décadas de experiência profissional em docência e coordenação. É doutora em engenharia e em gestão do conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. É mestre em engenharia de produção, especialista em linguística aplicada ao ensino do inglês e em psicopedagogia. Iniciou sua trajetória acadêmica com o curso de Magistério e Letras. Hoje é pós-graduanda em altas habilidades e superdotação, além de CEO de A Prática do Conhecimento Consultoria, dedicada à formação contínua de profissionais da área de educação, saúde e gestão, além de palestrante nacional e internacional. Então, Lucília, hoje com o tema Meu filho é superdotado, será? E se for, por que devemos nos importar? Ela provocará reflexões sobre as crianças que nos impressionam com a facilidade em aprender, combatendo mitos sobre as altas habilidades e superdotação, nos ajudará a identificar características e aspectos relevantes nas superdotações, esclarecendo quais as necessidades cognitivas, sociais e emocionais destas crianças. O que fazer quando descobrimos que a criança é superdotada? Diminuímos os estímulos ou aumentamos? Qual é o papel da escola com uma criança com altas habilidades? Será que meu filho é apenas um aluno dedicado e esforçado, com resultados exemplares, ou ele realmente tem um desempenho acima da média por ter altas habilidades? Vou pedir atenção de todos, porque agora nós teremos Lucília à frente aí falando sobre esse assunto, compartilhando seu conhecimento, seu saber. Muito obrigada. Vou pedir para todos colocarem as perguntas no chat, que eu vou estar ajudando aqui a Lucília, e na medida do possível ela estará respondendo a todos. Muito obrigada. Com você, Lucília. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, Fernanda. Um beijo grande para a Ana Lídia, que foi a ligação entre nós duas e que eu sei que está aí. Me mandou o print da tela para provar a cara dela, né? É verdade, eu até a convidei para estar aqui conosco hoje, mas ela fugiu. Eu até falei que achava que ela merecia hoje, que você merecia ter a presença dela hoje aqui, né? Olha, mas eu estou muito bem acompanhada. Uma na minha frente e uma escondidinha nos bastidores. Não preciso de mais nada, não é mesmo? Obrigada. Olha, é realmente muito bom estar aqui com vocês, não só pela história da Estação do Aprender, como da Maple Bear, que a gente sabe que são escolas de ponta. E sabemos não só como vocês lidam na parte gerencial e na parte pedagógica, com o cuidado com seus alunos, com as metodologias escolhidas, atualmente com a segurança sanitária, etc. Primeiramente, a minha gratidão não só às organizadoras, mas uma palavrinha para os presentes também. Os presentes merecem, no mínimo, parabéns pela aprendizagem contínua que está colocando todos nós juntos em prol dos nossos alunos e dos nossos filhos. No momento de esquentar as turbinas, eu queria pedir para, mesmo que nós não estejamos interagindo em áudio, que cada um dos presentes tivesse em mente o seguinte: apresentação feita,
Nós vamos trabalhar com altas habilidades de superdotação, o que vem na mente de vocês. Vamos esclarecer a terminologia correta. Vamos discutir um pouquinho a questão do teste de QI, da inteligência, etc. Descrever quem é a pessoa com altas habilidades de superdotação, como é que se faz essa identificação e por quê, que legislação ampara a pessoa com altas habilidades de superdotação na educação formal, o papel da família na escola e da escola, e vamos fazer uma avaliação. O professor não pode ficar sem avaliar as atitudes, porque é a partir das compreensões e etc. que a gente pode continuar ou não, não é mesmo? Então, nós vamos fazer um jogo de mitos e verdades, até que nós finalizemos e eu mostre para vocês as referências que nós podemos usar para aqueles que desejarem ir mais profundamente. É claro que esse é um momento, vamos dizer que ele seria, em termos de minutos, curto para a profundidade e a extensão do tema. Porém, se nós fizermos essas trilhas, eu estarei abrindo caminho para que vocês possam depois caminhar por elas com segurança e sozinhos. Então, eu fiz uma coisa, gente. Tomei licença, pedi licença aqui, nós tínhamos esse como sendo o título inicial, né? Meu filho é superdotado, será? E eu fiz um ajustezinho. Como eu sei que estou falando para professores e pais, ou famílias de um modo geral, eu alterei o título. Tenho filho e aluno superdotado. Será? E esse será que estava no nosso flyerzinho de anúncio, eu acrescentei também, como disse bem a Fernanda, porque ela já viu os slides, e se for, por que a gente deve se importar? Qual a importância de ter um olhar inclusivo para o aluno ou filho com superdotação? E, para isso, eu pretendo trabalhar com esses elementos aqui. Orientar as famílias e a equipe pedagógica e gestora sobre altas habilidades de superdotação, combater mitos e aprofundar um pouquinho no que é verdade, divulgar para essa comunidade escolar encantadora a importância da identificação e do atendimento deles e sugerir livros, textos, vídeos, filmes, uma gama bem variada de materiais para que nós possamos entender melhor a situação, esse contexto que nós vamos usar hoje. Portanto, altas habilidades de superdotação, que tecnicamente tem essa nomenclatura, né? O HD, desculpem, o H/SD, isso é utilizado nos documentos do MEC, na legislação e etc. Então, já é importante que a gente assimile altas habilidades / superdotação no Brasil, utilizado como sinônimos. Mesmo que seja só na mente, que você não queira utilizar o chat, dá uma olhadinha nisso. Dá uma pensadinha aí de 1 minuto, mas não pensa muito não, porque senão não saiu espontâneo, né? Pensa aí um pouquinho o que ou quem que vem à sua mente quando você pensa em uma pessoa com altas habilidades de superdotação. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Notaram que eu não estou dizendo que é uma pessoa portadora de, porque isso já era lá atrás, no antigamente, nem eu estou dizendo que é uma pessoa que tem altas habilidades de superdotação, eu diria até que é ao contrário, né? As altas habilidades é que tem essa pessoa para o seu desenvolvimento. Mas nós dizemos uma pessoa com altas habilidades e superdotação. Então, pensa um pouquinho
e vamos ver, a partir desse seu pensamento, nos próximos elementos, se bateu com o que você achava antes. Lá no final, nós vamos ver o que você mudou ou manteve, etc. Então, vamos trabalhar um pouquinho com a terminologia. Algumas pessoas confundem esses 4 termos que estão aí. Vocês viram aquele programa do Luciano Huck, os super gênios. Então, vamos ver se gênio é aquilo mesmo e como é que funciona. Então, nós temos crianças precoces. Quem são essas crianças precoces? Nós que trabalhamos com educação, ou as pessoas que trabalham na área da saúde, da psicologia, fono, TO, fisioterapia, nós sabemos que existe uma escala evolucionária do que a criança é capaz de fazer, ou que deveria conseguir fazer com 1, com 2, 3, 4 e por aí vai. Então, a precoce considera essa escala e diz o seguinte: a criança que desenvolve uma habilidade antes do que é esperado para a idade dela é chamada de criança precoce. Houve um momento aqui em Belo Horizonte que uma televisão me telefonou e perguntou se eu poderia ter uma conversa com os pais de uma determinada criança que tinha 3 anos e meio e lia desde os 2. Aí eu, claro, na época eu ainda não era aluna de altas habilidades de superdotação, feito eu resolvi fazer essa pós agora durante a pandemia para ajudar a me distrair e, ao mesmo tempo, aprender mais sobre um tema que eu acho apaixonante. Então, eu chamei uma outra amiga minha, que na época já era especialista em altas habilidades e superdotação, e nós discutimos um pouco antes, conversamos e tal, e entre as coisas que eu aprendi naquela vez com minha amiga Marisa Assis, aqui de Belo Horizonte também, foi: esse menino não pode ser agora simplesmente taxado como uma criança com altas habilidades de superdotação, ou um gênio, ou um prodígio. Por quê? Ele está lendo, e ele lia fluentemente qualquer tipo de material, interpretava o que lia. Ele está lendo completamente bem. Está antes do tempo ideal, que seria 6, 7 anos de idade. Agora, ele será precoce e continuará se desenvolvendo ao longo da vida, sempre antes dos outros? Ou haverá um momento em que ele vai chegar naquele patamar dos coleguinhas de 6 e 7 e ele e os outros estarão lendo? Então, nesse caso, não há possibilidade, por exemplo, de nós dizermos que essa criança é uma criança precoce. Então, uma criança é precoce quando ela faz alguma coisa com extrema habilidade, extrema competência, antes daquilo que era esperado, da idade que era esperado que ela fizesse aquilo. No entanto, pode ser que ela... Isso é um preditivo? Não, eu diria que é uma previsibilidade certa? Não. É uma possibilidade de que isso seja um indicativo de altas habilidades de superdotação. Mas, para isso, nós temos que ou fazer outras observações e outros testes, etc. Depois a gente vai entrar nesse detalhe. E também esperar ver se ele não vai continuar igual às outras crianças a partir de um determinado momento, ou se realmente ele sempre estará 2, às vezes 3 anos à frente dos colegas. O outro termo é prodígio. Nossa, mas essa criança é um
prodígio. É um pouco diferente do precoce pelo seguinte: se até os 10 anos de idade, antes dos 10 anos de idade, essa criança tem um desempenho como um adulto profissional teria, aí sim ela é um prodígio. Um bom exemplo é o Mozart, que criança tocava e compunha como qualquer adulto profissional da época. Então, para ser prodígio, essas habilidades surgem com muita força antes dos 10 anos e, se comparadas, serão comparadas a um adulto, mas não é qualquer adulto, um adulto que já é profissional reconhecido na área. Aí vem a história do gênio. Ser gênio não é simplesmente ser uma pessoa com altas habilidades de superdotação, inteligentíssima. Vai além disso. O que acontece no caso do gênio? Ele vai ter uma habilidade X, ou habilidades no plural, que acabam contribuindo de forma fantástica para a história da humanidade. Então, com isso, há uma curiosidade sobre os gênios. É muito raro você chegar a conhecer um gênio, porque geralmente suas obras são consideradas geniais depois que ele morreu. Agora, nós tivemos uma sorte de percebermos a genialidade e convivermos com ele simultaneamente, no caso, por exemplo, do Steve Jobs. Mas isso é uma exceção à regra. Na maioria dos casos, nós vamos ter pessoas como Leonardo da Vinci, como Portinari, etc., cuja história não foi apenas o desenvolvimento de uma habilidade X, mas essa habilidade gerou contribuição para o planeta inteiro. Tá? Agora, aí vem a história do superdotado, que não é sinônimo de precoce, prodígio e gênio, e que, na nossa visão, eu brinquei antes com você, que na nossa visão do meu tempo e do seu tempo, que já é mais próximo do que o meu, a nossa visão geral é dizer que o superdotado é um menino inteligentíssimo, aquele menino que tira notas boas, aquele menino que se destaca por ser fora de série, em especial na escola. Na verdade, eu peço licença para ler para vocês a definição da Secretaria de Educação Especial do MEC como um pedaço legal do documento explica a superdotação. É a pessoa que se caracteriza pelo alto desempenho e ou elevada potencialidade. Então, aí já existe uma diferença. Às vezes, o desempenho já acontece e, às vezes, o professor ou a família percebem que ele tem a potencialidade para se desenvolver naquilo e que é necessário investir para que se torne alto desempenho. Antes, a gente não pensava em gênio como alguém que tem a potencialidade de ser fora de série, né? Agora, o superdotado, ele tem essa característica e mais. A criança superdotada, o jovem, o adulto superdotado, ele não precisa ser bom em tudo, não precisa ter uma habilidade fora de série em todos os campos. Ele pode ter uma habilidade dessas de forma isolada ou combinada. E todos esses elementos são considerados para pessoas de altas habilidades de superdotação. Capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica. Tem gente que é bom em tudo, mas tem gente que é muito bom em matemática e é péssimo em história, ou que é excelente em português e um arraso na biologia.
Então, ele pode ter uma aptidão específica. Começa outra mudança importante para a nossa abertura de pensamentos. O pensamento criativo e produtivo. Quantas vezes na escola a gente acha que meu filho é muito criativo, mas ele não tira nota boa, então ele é um 0 à esquerda. Ou o meu aluno é um 0 à esquerda porque ele é muito criativo, mas não tira nota boa. Na verdade, é porque a capacidade dele como superdotado não é na aptidão acadêmica geral ou específica, mas sim na criatividade. Ele produz naquela área. Também é importante que existem superdotados que se destacam pela capacidade de liderança, alguns talento especial para artes, qualquer uma das artes, e também outros com uma capacidade psicomotora fora de série. Um Guga, um nadador como o Cello e etc. Eles são superdotados? Sim, numa área de capacidade psicomotora significativa. Então, essas pessoas é que vocês precisam pensar. Porque, na verdade, a gente não pensa desse jeito, né? A gente pensa apenas na nota boa, no gênio que entende tudo e aprende tudo. E aí, então, vem a história. Mas, então, espera aí. Superdotação, altas habilidades tem a ver com inteligência? Olha, nós vamos pensar o seguinte. Primeiro, não dá para definir inteligência. Com o que se sabe hoje em neurociências cognitivas, em biologia, em educação e etc., é óbvio que não há como usar definições únicas para explicar a inteligência. A inteligência é complexa demais para isso. E esse senhor que está aqui nos meus parênteses, o Renzulli, ele é uma das pessoas consideradas expoentes nos estudos de altas habilidades de superdotação no mundo, e é a teoria dele, da qual a gente vai falar já já, que nós abraçamos aqui no Brasil nas diretrizes de educação inclusiva do MEC. Então, eu não posso falar em altas habilidades de superdotação sem mencionar inteligência. Mas eu tenho que ter uma abertura para pensar em inteligências e saber que ser uma pessoa com altas habilidades de superdotação vai muito além do ser inteligente. Ele precisa ser inteligente, ele precisa fazer uso dessa inteligência. Daí a necessidade dos estímulos, etc. Qual é a teoria que sustenta essa ideia de que nós temos diversas áreas onde pessoas podem ser pessoas com altas habilidades de superdotação? No Gardner. Então, o Gardner, quando imaginou a teoria das múltiplas inteligências, que eu gosto até de trocar, de dizer das inteligências múltiplas, para dar mais ênfase no múltiplas, ele pensou que há pessoas que são muito boas com palavras, outras que são muito boas nos esportes, ou no ritmo, na dança e etc. Outras pessoas que têm uma inteligência muito boa espacial, pictórica, de imagens. Alguns que são excelentes em ritmos e instrumentos e etc. Há os líderes que se dão muito bem nessas questões das inter-relações humanas. Portanto, eles têm uma inteligência interpessoal. Alguns voltados para as questões ambientais. Então, eles têm uma inteligência que nós chamamos de naturalista. Ainda há aqueles que são mais reflexivos, e as suas reflexões é que são contribuições para a humanidade. Eles têm uma inteligência interpessoal.
conversando consigo mesmo, eles descobrem soluções para problemas. E aquela que todo mundo acha que é sinônimo de inteligência, né? Saber matemática, lidar com números e etc., que na nossa cultura é muito valorizada, sem dúvida. Mas inteligências são múltiplas. E as pessoas com altas habilidades de superdotação podem ser boas em todas elas ou em um ou outro determinado campo dessa área. Então, quem que é a pessoa com altas habilidades de superdotação? Olha que curioso. Quem, na verdade, é uma figura marcante, estudada e etc., na história da humanidade, não são pessoas que obtiveram notas boas na escola simplesmente ou que conseguiam memorizar muita coisa. Não é mesmo? Olha só, John Lennon, Steve Jobs, Picasso, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, nosso amigo Einstein, que aqui em casa meu filho brinca que é o moço da língua. Né? Então, nós temos uma enorme variedade de pessoas, mas quando se vai estudar e dizer ele foi um gênio, ele é uma pessoa com altas habilidades ou superdotação, eu não fico querendo saber se ela tirava 10 em todas as matérias. Eu fico observando que produções, seja criativas, literatura, música, descoberta científica e tal, ele fez e que permaneceu, gerando uma mudança na cultura da humanidade. Baseado nisso, o Renzulli desenvolveu essa teoria chamada Teoria dos Três Anéis. E ele diz o seguinte: altas habilidades e superdotação estão ali no centro, porque são a interseção entre pessoas que têm habilidades acima da média e da média do seu grupo etário e etc. São pessoas que têm muita criatividade e, além disso, se envolvem com a tarefa. As suas habilidades acima da média, junto com a criatividade, junto com o envolvimento da tarefa, é o indicador máximo de que essa pessoa seria provavelmente alguém com altas habilidades de superdotação. Ainda quebrando esses mitos de que as pessoas com altas habilidades de superdotação são os gênios, são aqueles que sabem tudo e que tiram só notas boas e têm bom comportamento na escola, o legítimo CDF, né? Essas pessoas que têm essas características de altas habilidades de superdotação, conforme as teorias do século XXI, têm dois tipos de pensamentos. Alguns têm um pensamento que a gente chama de convergente. São aqueles em que tudo que fazem tem a ver com lógica, objetividade, e os processos mentais deles são sempre lógicos e dedutivos. Ao passo que existem pessoas também com altas habilidades de superdotação que têm o que a gente chama de pensamento divergente. Eles criam, por exemplo, milhões de soluções criativas para um problema só. A gente, às vezes, peca ao ver numa determinada questão de prova que o professor elaborou para que fosse feito um determinado raciocínio, obviamente pensando que os alunos todos têm pensamento convergente, e que, de repente, o aluno faz de outra forma e chega ao final. Se o professor não analisar e não chegar ao aluno e disser como que você conseguiu fazer isso? Qual foi o seu caminho?
e aí perceber que era um caminho diferente, mas também correto, ele muitas vezes faz um belo X e não aceita a resposta. No entanto, esse é um aluno de pensamento divergente, né? Ele tem uma perspectiva diferente, o aspecto mental dele é mais espontâneo, é mais fluido, e ele não é linear como o do convergente. Ele é em janelas. Ele abre várias possibilidades. Esses pensamentos geram comportamentos de superdotação. O pensamento convergente gera um tipo de comportamento que a gente chama de acadêmico. É aquele que é bem o superdotado estereotipado, né? Que é aquele que comumente é notado pelas boas notas de boletim. Já o pensamento divergente gera um comportamento criativo e produtivo. A nossa escola, no mundo todo, com raríssimas exceções, nos dias de hoje, ainda privilegia muito o comportamento acadêmico e deixa, muitas vezes, de oferecer, então, oportunidades para que o criativo produtivo possa expressar essa criatividade não só nas matérias que os beneficiam, artes, educação física, mas soluções de problemas das matérias mais exatas sob outra forma também. É só não esquecer que o nosso amigo Gênio dizia que criatividade é a inteligência se divertindo. Portanto, o meu aluno criativo é tão inteligente quanto aquele que tira 10 em matemática, física ou química, desde que lhes dê oportunidades para usar a sua criatividade. A nossa trilha, então, agora passa pela identificação. Primeiro momento, identificar não é rotular. Isso é muito importante, porque o mais importante nessa identificação é não deixar nenhum tipo de estigma para que isso não atrapalhe a vida pessoal do aluno, né? Com o reconhecimento de essa identificação, que seria o reconhecimento de quem é um aluno ou um filho superdotado, nós temos a ideia de que famílias e professores poderão criar caminhos, oportunidades para que eles sejam atendidos e eles têm o direito legal para isso e, assim, potencializar aquilo que já está neles. Por que eu decidi levantar essa bandeira de altas habilidades e superdotação depois de um doutorado, voltando para a especialização e aprender melhor? Pela simples razão de que a lei da inclusão no Brasil diz que tem direito a atendimento educacional especializado às pessoas com deficiências de aprendizagem ou deficiências em geral, as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, espectro autista, com Asperger, etc., e com altas habilidades de superdotação. Mas com essa ideia de que é obrigação do filho ou do aluno ir para a escola, estudar, aprender e tirar nota, muitas vezes a gente relega a segundo plano e esquece de dar atenção e de cumprir a lei nos 3 quesitos: alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Agora, óbvio que as coisas mudam em todas as áreas, hoje em dia mais do que nunca, mas também mudaram essas visões, como vocês já devem ter constatado até aqui. Até 1960, o método para identificar um superdotado era testar o QI.
Nós não vamos jogar o QI fora, demonizá-lo, nem nada, não. Só que nós vamos lembrar que o teste de QI trabalha com habilidades verbais e lógico-matemáticas. E aí, como é que fica o resto? Como é que ficam as habilidades musicais, sinestésicas, etc., etc., das inteligências múltiplas? Então, hoje em dia, esse teste de QI é uma parte de uma avaliação que envolve muitos instrumentos. Entre eles, entrevistas, jogos, a observação do superdotado pelas próprias famílias ou pelos educadores e por outros profissionais, e aí eu posso colocar o pessoal todo da área da saúde e da psicopedagogia, lembrando que profissionais que decidam trabalhar com altas habilidades de superdotação ou que queiram fazer a identificação precisam ter formação e experiência em altas habilidades de superdotação. Do contrário, nós caímos naquela velha história. Ele tem um QI alto, ele é superdotado. Ele não tem um QI alto, ele não é. O que é uma das maiores inverdades na atualidade. Como é que é esse processo de tentar identificar? Normalmente, ele começa com a visão da família. A família percebe, principalmente se tiver mais de um filho, né? Ela percebe as diferenças. Ou tem esse filho com os primos, ou o filho com os vizinhos, e ela percebe ali que ele tem um comportamento diferente, que o pensamento dele é diferente, que está acima da sua idade de desenvolvimento normal, do que é típico. Então, primeira providência para a identificação é se um pai ou uma mãe acha que o seu filho está acima da média do que ele tem convivido com outras crianças, procure a escola, busque o apoio de orientação para poder a própria escola observar o aluno, não só no contexto escolar, mas também familiar. Curiosamente, muitas vezes um superdotado é identificado por autoindicação. Ele percebe sua diferença. Ele percebe que, mas eu vou para a escola, mas eu não dou conta de ficar vendo aquilo, não, eu já sei aquilo tudo. A professora fala uma vez, eu já aprendi. Ela fica repetindo, 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 eu vou fazer outra coisa. E assim por diante. Indicação dos professores. Existem escalas muito interessantes para os professores terem consigo e irem marcando quais são as características que ele nota naqueles alunos que se sobressaem em qualquer área do conhecimento, tanto nas exatas como na criatividade, para ver se vale a pena, então, o encaminhamento. E, às vezes, indicação dos colegas. Eu quero você no meu grupo, porque você aprende logo. Não, eu vou trabalhar em dupla com ele, porque ele sabe tudo. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque é um processo variado, é um processo multidisciplinar, mas família é essencial para perceber e, junto com a escola, como deve ser sempre, voltar os olhos para detalhes e, a partir daí, pedir ajuda profissional para a identificação mais séria, vamos dizer assim. Já foi dito lá na frente, mas eu estou só lembrando aqui. A identificação de altas habilidades de superdotação requer muitas avaliações da pessoa, então o psicólogo, principalmente o neuropsicólogo, é muito, muito importante nisso, porque ele pode fazer o teste de QI, ele pode fazer testes sobre memória, sobre elementos espaciais e etc. E esse candidato a superdotado pode ser um destaque em área acadêmica, artística, criativa, na liderança, em área psicomotora
e em área de motivação, pilhado para fazer coisas diferentes, novas, aprender, buscar, pesquisar, etc. Seu filho é superdotado? Bem, os sinais da genialidade ali, eu faria um corte, né? E diria assim, sinais da superdotação aparecem quando engatinham e andam mais cedo do que os outros, aprendem rápido a ler, escrever, desenhar, fazer esporte. Eles não precisam daquela repetição que é muito comum na sala de aula ou na família. Eles cultivam interesse por algumas áreas que chega às raias da obsessão. Sabe tudo sobre avião, sabe tudo sobre astronauta, sabe tudo sobre submarino, tudo sobre dinossauro e etc. Eles fazem perguntas difíceis, aquelas que dão nó na nossa cabeça de adultos, e que o adulto não pode simplesmente... Mãe, por quê? Aí você fala, por causa disso. Não, é aquela que você tem que parar, pensar, espera aí, daqui a pouco eu te falo. Aí você corre no Google, busca alguma coisa e aí ele pode ser que fique satisfeito. Eles reagem de forma intensa a ruídos e a frustração. Há uma característica de hipersensibilidade em todas as áreas. Tem muita energia e é muito comum, e isso nós devemos prestar muita atenção, famílias e escola. É muito comum, e eu fico à vontade de falar isso porque transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é a minha praia, eu sou pesquisadora na área, mas é muito comum que um aluno que está sendo indicado como hiperativo, ou que até o médico achou que era, não o seja, mas seja uma criança com altas habilidades de superdotação, porque a energia dele é muito grande. E daí a impressão de que é hiperatividade. Necessitam de menos horas de sono do que o normal para a idade. Então, são uma série de elementos que nós precisamos a ajuda do pediatra ou do ebiatra, no caso do adolescente, nós precisamos o neuropsicólogo, a fono, a físio, muita gente para nos ajudar a entender se aquelas características que para nós estão sobressaindo, são características que estão nos chamando a atenção, mas são normais, ou se por um acaso são características que diferem da pessoa típica daquela faixa etária. Então, fique atento aos sinais. Ele aprende fácil, ele tem um vocabulário excepcional, um vocabulário não só em quantidade de palavras, mas em tipo de palavras, em significados maior do que o comum. Ele normalmente é imaginativo, é original, criativo, resolvendo os problemas de uma forma pouco convencional, amplamente informado de muitos assuntos diferentes, principalmente assuntos que às vezes não são comuns de chamarem a atenção de crianças e adolescentes. Eles são persistentes e mais, eles são independentes, eles têm autonomia, isso já é uma característica natural. Além disso, eles são capazes de convencer os outros, os argumentos são imbatíveis. Muitas vezes, pouco tolerante com tolice. Então, começa a falar muita bobagem perto dele, coisa muito abaixo do nível dele, ele se desanima. Ele, além disso, é muito perguntador e, de vez em quando, dá aquela luzinha assim, peraí, mas não é por isso, não? Então, você percebe que é quase como se a ideia viesse do nada, quando, na verdade, ela vem da quantidade de informações que ele absorve e que consegue abstrair um novo conceito.
tem habilidades em artes, em música, dança, desenho e outras atividades, excelente senso de humor, mas não é só de fazer piadinha, não. Geralmente é aquele humor sarcástico, irônico, aquele dito entre linhas, que às vezes a pessoa mais simples, sem as características, sequer entende. E resiste à rotina e à repetição. Então, realmente, escola e pai ou mãe dando as mesmas ordens se tornam um prato cheio para a rebeldia, não é mesmo? Agora, a personalidade dessas crianças tem características muito significativas. Primeiro, esse senso de humor, que é de pegar a crítica ou pegar a ironia, o sarcasmo no ar, né? A outra coisa é a perseverança. Enquanto ele não dá conta de terminar aquilo que é do seu interesse, ele não para. Mas com isso vem uma coisa muito pesada: perfeccionismo. E ele se cobra muito. Portanto, professores e famílias devem cobrar menos. Dizer, ele tem potencial, ele que faça. Não, vamos com calma, porque ele já se cobra tanto que pode virar um perfeccionismo com necessidade até de intervenção de psicólogo. Ele precisa de estimulação mental. Ele questiona a autoridade. Então, muitas vezes, ele é taxado de indisciplinado. Mas ele questiona porque, quando a autoridade falou A, ele já está lá na letra Z. Ele já chegou primeiro que nós, adultos. E aí, mas, porém, e a gente, às vezes, não entende o que está acontecendo. E, por conta dessa necessidade de estimulação ou do perfeccionismo e etc., chega um momento em que o comportamento dessa criança ou desse adolescente se torna tão pesado para ele, porque não se encaixa, que ele pode gerar uma tremenda introversão. Porque é preferível ficar ele com ele mesmo do que ele parecendo demais para os outros ou parecendo errado para os outros. Em relação àquela hipersensibilidade que eles têm, vocês podem perceber essas características, às vezes todas em um só, ou às vezes um ou outro. Há uma sobreexcitabilidade intelectual. Ele está o tempo todo pensando, o tempo todo estudando, etc. Outros com a imaginativa, dando tratos à bola. A sobreexcitabilidade emocional, naquela em que aquilo que eu vejo numa notícia e que me comove, a ele desespera. Uma sobreexcitabilidade motora, mexe o tempo todo, e etc., que pode levar à confusão, inclusive com a hiperatividade, ou excitabilidade sensorial, que é o som incomoda. Se estiver muito alto, para ele, pode não estar muito alto para o outro, mas incomoda terrivelmente. Um grito, por exemplo, o deixa desesperado. Ou então, se está frio, ele sente mais frio. Se está quente, ele sente mais calor, e por aí afora. De todos esses problemas que podem emocionalmente comprometer um superdotado, eu acho que vale a pena chamar a atenção para essa questão da assincronia, ou dissincronia. O superdotado é uma pessoa que se desenvolve biologicamente como os outros da faixa etária. No entanto, ele se desenvolve psicologicamente, intelectualmente, mais rápido. Então, com isso, ele tem uma série para a sua idade, um ano para a sua idade. No entanto,
ele está além daquela idade, na idade mental. E isso é um elemento para ser bastante observado para ver que tipo de intervenção deve ser necessário. Acima de tudo, existe o sofrimento de não se encaixar, porque ele é minoria. Então, da mesma forma que um disléxico se sente deslocado numa sala de excelentes leitores, ou que um descalcúlico se sinta deslocado numa sala de excelentes alunos de matemática, a pessoa com altas habilidades de superdotação se sente deslocado num grupo em que ele tem comportamentos e pensamentos muito diferentes da grande maioria da sua própria faixa etária. Portanto, nas atuais reflexões sobre habilidades socioemocionais, nós já estamos, sem saber, ajudando os superdotados. Porque educar a mente sem educar o coração não é educação. E na hora que as escolas trabalham as habilidades socioemocionais, elas estão também ajudando o amadurecimento emocional e o acolhimento das pessoas que são diferentes da maioria. Pensem aí comigo que tipo de aluno você acha que seria esse? Um aluno com dificuldades ou um aluno superdotado? Um aluno que tirou nota regular em francês, só. Um aluno que tirou suficiente para passar ali na média em geografia, desenho artístico e desenho técnico. Em inglês, nem tirou. Um aluno que foi bom em nada. Nenhum 2. Um aluno que foi insuficiente em alemão, literatura, italiano, química e história natural. E o arraso total. Tomou bomba também, mas com o grau mais baixo em história, álgebra, geometria, geometria descritiva e física. Se eu olho esse boletim, eu acho que ele é um fracasso total, não acho? Nós estamos vendo este boletim, considerado o maior gênio de todos os tempos modernos, enquanto Leonardo da Vinci é o de todos os tempos. Imaginem numa reunião com pais que o diretor chega para a mãe e para o pai do Einstein e diz assim: olha, melhor tirar da escola, deixar ele sem estudar, porque ele nunca chegará a servir para nada. Sabe por quê, gente? Por mais que seja espantoso, porque existe um quadro chamado dupla excepcionalidade. A dupla excepcionalidade é aquela em que a pessoa é excelente no intelectual ou na criatividade, mas que tem dificuldades também. Einstein tinha descalculia, tinha dislexia e tinha transtorno do déficit de atenção. Então, ele não conseguia se desenvolver academicamente por causa das suas deficiências. No entanto, dentro dele conviviam com as deficiências suas altíssimas habilidades que acabaram se tornando uma genialidade. Existem dupla condição ou dupla excepcionalidade de muitas combinações. As mais comuns, e observem que eu escolhi propositalmente carinhas de pessoas super conhecidas, super valorizadas, que são
indiscutivelmente elementos sine qua non para o desenvolvimento da humanidade. Altas habilidades com deficiência física, como os nossos atletas paralímpicos e o Stephen Hawking. Altas habilidades e deficiência sensorial, como é o caso da Helen Keller e do Beethoven. Altas habilidades com transtorno de Asperger, que é um tipo de autismo, tanto o Bill Gates quanto o Messi. Altas habilidades e transtornos emocionais ou um transtorno comportamental sério ficam por conta do grande Nash, que foi um dos maiores matemáticos e que era esquizofrênico, e do Andy Williams, que a gente sabe que era uma pessoa fora de série, porém acabou se suicidando. Altas habilidades com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos o Turing, que foi o responsável por decodificar a máquina dos nazistas na época da guerra. E também temos o grande, maior medalhista de todos os tempos em todas as Olimpíadas, que é o Michael Phelps. E altas habilidades com dificuldades de aprendizagem várias, entre elas a dislexia, descalculia e disgrafia, 2 expoentes de Oscars em Hollywood, a Whoopi Goldberg e o Tom Cruise. Moral da história. Com esse quadro tão diverso, eu sugiro que, quando pensemos em tentar fazer algum tipo de identificação, primeiro a gente se informe muito bem, preferencialmente em instituições que trabalham com isso modernamente há muito tempo. Eu vejo muito, às vezes, no Facebook, nem em grupo, nem nada, não, solto assim. Gente, acho que eu tenho um filho superdotado, o que eu devo fazer? Não é o fórum certo para se perguntar. A minha resposta, quando eu vejo isso, é sempre o seguinte: procure orientação no Conselho Brasileiro para Superdotação, o CONBRASD, da qual eu já sou membro. Aqui eu escolhi, só para exemplificar, a partir do CONBRASD, certamente as portas se abrem para várias outras ajudas e encaminhamentos, mas eu escolhi 3 genéricos para vocês terem, de um modo geral. Claro, eu puxei brasa para minha sardinha, puxei uma brasinha para a PUC Minas, para um projeto que se chama RED. Ele chama Projeto de Enriquecimento de Aprendizagem para Desenvolvimento de Habilidades. Ou eles têm um Instagram, o projeto RED, vale a pena dar uma olhada. Outra instituição extremamente dedicada a isso é o Instituto Alfa Lumen. Eles têm um site e eles têm excelentes palestras no YouTube também. E, normalmente, em todos os estados da federação, construídos com apoio da Secretaria de Educação Especial do MEC e gerenciados pelas secretarias de educação de municípios ou de estado, nós temos os NAS, Núcleo de Atividades para Altas Habilidades e Superdotação. E vocês têm aí em Niterói, com esse e-mail, um ponto de referência para se identificarem e terem passos a serem tomados e etc. Nossa trilha passa pela legislação, nós não vamos parar muito nela, não, porque ela é só mencionada mesmo, apenas para dar a todos a certeza de que o atendimento educacional especializado para altas habilidades de superdotação é garantido desde a Constituição Federal até várias notas técnicas e passando por resoluções do Conselho Nacional de Educação, etc.
e, acima de tudo, com um belo ponto de partida, que foi a Declaração de Salamanca, que diz o seguinte: cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprios. Os sistemas educativos devem ser projetados e os programas ampliados de modo que tenham em vista toda a gama dessas diferentes características e necessidades. As altas habilidades de superdotação, as pessoas típicas, que é o termo técnico para alunos comuns, e as pessoas com déficits. Lembrete, alguém aí já deve ter buscado o atendimento educacional especial e recebido um não despistado, que era o seguinte: eu preciso de um laudo. Você tem que ter um laudo médico. Acontece que há um detalhe importante aqui. Isso já foi decidido em termos jurídicos, e essa nota 4 diz que a exigência de diagnóstico clínico e laudo para o atendimento denota a imposição de barreiras ao seu acesso ao sistema de ensino, configurando-se em discriminação e cerceamento do direito. Portanto, nenhuma escola, pública ou privada, precisa de um laudo clínico ou médico para ajudar os seus alunos. Afinal de contas, é do nosso interesse o desenvolvimento deles. E a família, como é que fica? Eu tô encantada com tanta informação. Até só parei um pouquinho porque nós estamos já com o horário bem avançado. Eu até entendi, né? A gente deu aquele desconto do tempo que você ficou, que você teve um probleminha lá com a internet. Sim. Até queria dividir uma observação que a Ana Paula colocou aqui com você, ela falando que é muito difícil, porque realmente é uma angústia assim, cheia de dúvidas que a gente tem, né? E eu imagino assim, como está sendo bom receber tanta informação, esclarecendo tantas dúvidas. Ela está colocando aqui assim: estou vivendo esse tema em casa e tem hora que leio de tudo e não entendo nada. Olha só, Perfeito, né? Eu acho que é isso mesmo. E aí eu vou te pedindo assim para você já pensar no tempo terminando, para você já ir amarrando o tema. Posso Eu sei ter uns 10 minutinhos? Sim, sim, sim. Só para Então, você ter uma ideia do tempo que a gente já está finalizando, tá? Nós já estamos nos finalmente mesmo, tá? Ok, tá bom. Então, primeiro, gente, tanto escola quanto família. Figura central é a pessoa com altas habilidades de superdotação. É muito comum a gente perguntar ao pai, o pai perguntar ao professor, e a gente esquece de perguntar ao próprio. Em termos de família, é importantíssimo. Primeiro que tudo, vocês são referência emocional para segurar esses alunos e esses filhos no colo. Portanto, se identificam suas altas habilidades de superdotação, cuidado. Não transforme essa criança num pequeno adulto, tá? Mesmo que ela seja fora de série, ela ainda é criança e emocionalmente ela precisará dos cuidados de crianças. Vocês vão ter essa gravação à disposição. Portanto, essas aqui a gente pode não parar muito nelas e vocês verem com calma depois no vídeo. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para a nossa ilustração ali em cima. Nasce com altas habilidades de superdotação ou isso se cria? Meio a meio. Ela é 50% DNA. Ninguém sabe ainda os fatores. Claro que componentes genéticos existem ao longo da vida. Porém, 50% em relação ao ambiente.
É essencial, portanto, que haja o estímulo dos 50% do DNA para que o ambiente possa ser favorável ao desenvolvimento das habilidades. Junto com a família, tem que estar de mão dada a escola e vice-versa, né? E por escola, eu não estou pensando no professor, toda a comunidade escolar. Atendimento a alunos na escola envolve flexibilidade de prática educativa e adequações curriculares. E é importante que o projeto pedagógico da escola contemple esse aspecto das altas habilidades como atendimento especial. E os professores? Bem, afinal, o que faz um professor? Olha, nós fazemos toda a diferença do mundo. E eu gostaria de lembrar aos meus colegas o seguinte: a Organização Mundial diz que mais ou menos 5% da população mundial tem altas habilidades de superdotação. Aqui no Brasil estaria mais ou menos 11 milhões de pessoas. Mas o censo escolar de 2020, em que nós temos mais do que 47 milhões de alunos, só 19 mil e pouco foram identificados pelos professores como altas habilidades de superdotação. Ou seja, 0,04 dos alunos estão sendo identificados, quando poderiam ser pelo menos 5%, se observarmos essas diferenças sobre o que é realmente ser uma pessoa com altas habilidades de superdotação. A escola tem muitos tipos de atendimentos, cada um desses é uma palestra separada. Então, vamos lembrar que existem possibilidades de enriquecer o currículo, de adaptar o currículo para aquele aluno, de fazer agrupamentos de vários alunos de séries diferentes em volta de um mesmo tema que eles têm em comum e de uma forma superior, que existe o aspecto legal da aceleração de ano, de semestre ou de curso. Porém, essa é uma legislação que existe, mas que requer muita identificação, requer muito cuidado para ver se realmente será o melhor para a criança ou adolescente em questão. A pessoa com altas habilidades e superdotação, que é o nosso foco, precisa de todos amparando-a para que ela dê conta do recado. Nós precisamos de empatia, de observação, de escuta ativa, porque quantas vezes esse aluno não apresenta a roda como solução e eu digo, agora não tem tempo não, vou fazer outra coisa. Então, é essencial que todos, psicopedagogos, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, médicos, familiares, todos tenham formação e experiência na área para poder ajudar sem medo de errar. E agora, para o nosso final, entram os mitos e as verdades. É o nosso joguinho que termina para ver o que ficou e o que você ainda gostaria de lembrar. Se quiser usar o chat para colocar a sua mãozinha para cima ou para baixo, ótimo. Do contrário, basta pensar e depois conferir minhas perguntas e respostas. A superdotação é um fenômeno raro. Fato ou fake? Mentira. É um fenômeno comum. Aqui no Brasil, nós deveríamos ter pelo menos 11 milhões, só não são identificados. Existem pessoas com altas habilidades de superdotação em ambos os técnicos, em sexos, em todas as etnias, classes sociais e culturas. Ou alguma é privilegiado, ou algum gênero masculino e feminino é privilegiado. É variado. Não existe há mais homens ou há mais mulheres, há mais muçulmanos ou mais
protestantes, todos os seres humanos no mundo, em qualquer área, têm altas habilidades de superdotação. Em todos os aspectos da vida, afetivo, social, cognitivo, os filhos e os alunos superdotados precisam do mesmo tipo de ajuda que qualquer criança de sua faixa etária. Parece uma pegadinha, não parece? Se eles são diferentes, eles precisam da mesma ajuda? Sim, eles precisam da mesma ajuda e a complementação com aspectos especiais. Perfeccionismo é uma característica de cunho emocional e tem íntima ligação com o tipo da dinâmica familiar e escolar. Perfeccionismo não nasce, ele é criado através das superexigências. A grande maioria das pessoas com altas habilidades tem um futuro brilhante. Se elas não tiverem o acolhimento e o desenvolvimento adequado, podem se tornar fracassos. Elas podem ser identificadas antes da fase escolar. Claro, vai ficar mais fácil quando família e escola percebem. Mas antes da fase escolar, a família tem, sim, como perceber que o seu filho está num desenvolvimento maior do que o esperado pela idade e o pediatra pode ajudar nisso aí. O cérebro dos superdotados é maior porque tem mais neurônios. Fazem pesquisa no cérebro do Einstein e tal, né? Vamos lembrar que a inteligência não reside nos neurônios. A inteligência reside nas interconexões dos neurônios. Daí a necessidade do estímulo, porque são os estímulos que criam relação ou comunicação entre os neurônios. Portanto, o cérebro é o mesmo, a quantidade de neurônios é a mesma. Os estímulos, sim, aumentarão as conexões neuronais. Crianças com altas habilidades são estranhas, franzinas, usam óculos de lentes grossas. Costumava ser assim, e é assim nas piadas, nas charges, nas gozações. Mas isso é apenas um elemento estereotipado de quem é inteligente. Superdotado e gênio são caracterizações diferentes. Hoje vocês já sabem. Os gênios deixam contribuição para a humanidade, geralmente são gênios depois que morrem, enquanto o superdotado está na nossa mesa de café da manhã em casa, na nossa sala de aula, no shopping center, nos times de futebol. A criança superdotada se desenvolve sozinha. Seria fácil se fosse, mas não. A nossa presença de adultos preparados é essencial para ajudá-la. Indivíduos com altas habilidades de superdotação são sempre bons alunos. Agora, nós já sabemos que também não é assim. Ele pode até ser bom aluno sempre ou em tudo, ou apenas em algumas coisas, ou até em nenhum, porque é comum que eles escondam a superdotação para não virar motivo de piada da escola. Todas as pessoas com HSD têm QI altíssimo? Não necessariamente. Elas estão acima da média, mas elas não precisam ter 162 ou 160, como tinha o Einstein e o Stephen Hawking, para serem considerados pessoas com altas habilidades. Superdotação é, em grande parte, genética? Sim. A outra parte dependerá do ambiente em que ela está inserida. Comportamento de crianças e adolescentes superdotados podem ser erroneamente
confundidos, para não dizer diagnosticados, com o transtorno do espectro autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou outros. Sim, muitas vezes as características são idênticas e alguma coisinha que muda, apenas as pessoas com formação no assunto saberão ver qual é qual. Superdotados constituem um grupo homogêneo, tanto em termos cognitivos quanto afetivos. Nenhuma pessoa, nenhum grupo é homogêneo. O cérebro de cada um de nós nos torna único. Portanto, superdotados não são homogêneos. As características gerais estão lá, mas cada um vai ter as suas próprias características ou manifestações daquelas. Não existe um modelo ideal único para o atendimento de altas habilidades, pois a diversidade humana pede um conjunto de alternativas adequadas para cada indivíduo. Sem dúvida. E aí, então, terminamos nas considerações finais. O encontro só precisa responder mais uma pergunta que eu fiz lá no título inicial. Por que devemos nos importar? Olha, para começar, porque o futuro de qualquer nação depende da competência dos profissionais. E essa competência vem do desenvolvimento dos talentos. Quanto mais cedo na escola e na família, melhor. Portanto, além de ser uma questão de obedecer à lei da inclusão e uma ação humanitária de acolhimento do outro, dar visibilidade aos estudantes com altas habilidades de superdotação vai criar até vantagem competitiva para o país. Poderemos sair na pole e permanecer na frente. Se for para vocês lembrarem apenas de uma coisa, de tudo que eu falei aí para trás, por favor, eu faço minhas palavras do Carlos Drummond de Andrade, que em 99 escreveu: convido-vos a investir nos jovens bem dotados. Eles andam por aí, mas prejudicados pelos dotes que dispõem. Só poderão ser beneficiados se nós, famílias e educadores, fizermos a nossa parte. Evidente, novos tempos, novas práticas, e essa inovação em educação, principalmente no momento em que vivemos, requer coragem. Portanto, animem-se. Pais, familiares, professores, comunidade educativa. Vocês podem e devem voar nas suas práticas parentais e pedagógicas. É difícil, sim. Estou lembrando o depoimento de quem está vivendo isso na pele. É difícil. Mas eu garanto que ajudar os alunos e filhos a verem a vista lá de cima, gente, vale muito a pena. Vocês têm todos os meus contatos, vão ver isso com calma no vídeo. Lucília está 24 horas com o WhatsApp ligado, se precisar. Eu pediria a vocês para mandarem um e-mail com a avaliação do que ouviram aqui hoje e perguntas, já que nós não vamos poder ter perguntas hoje, mandem por e-mail, mandem por WhatsApp, terei o maior prazer em responder. E, por favor, se inscrevam no meu canal, porque eu agora também sou digital. No vídeo, vocês verão sugestões de filmes, de livros, de alguns elementos digitalizados, que são livros, mas são de acesso a todos, com esses links e as referências bibliográficas que usamos todas aqui.
Por favor, mantenham contato. Desculpem a nossa interrupção, mas vamos pensar que tudo é quando tem e pode ser. Mas eu queria que você finalizasse falando alguma coisa para Ana Paula, porque ela que fez aquele depoimento, Sim. Ela escreveu aqui assim, ó, meu filho fará 3 anos, dia 11, fala todo o alfabeto, formas geométricas, números até 1000, dias da semana em português e inglês, lê e escreve, socorro, é assustador. A escola que vem me acalmando. Eu queria só que você desse um colinho para Ana Paula aí, para dar um retorno para ela. Ana Paula, vamos pensar. Acho que está no mute. Não, está ok. Ana Paula, vamos pensar que você é privilegiada. Esse universo te escolheu para acolher uma criatura dessa, não é à toa. Sei na pele do que você está falando. Temos isso aqui em casa, mas agora já na faixa dos 40 e muitos, fica bem mais fácil do que os 3, 4 anos, mas acho que você está no caminho certo. O primeiro caminho é ler o que puder, trocar ideias. Me coloco à sua disposição para a gente trocar figurinha por WhatsApp, e-mail, etc. E, sem dúvida, o socorro que a escola pode prestar é muito grande. É assustador, porque esses meninos de hoje, todos, já nascem sabendo. E no caso de pessoas com altas habilidades de superdotação, como parece que é o indicador do seu filho, mais ainda, eles não só nascem sabendo aquilo do momento, mas eles já estão além do tamanho dele. É só não esquecer que, se ele sabe contar até 1000, ele precisa ter a compreensão do que é uma unidade, o que é 2, o que é 3, e não apenas a sequência numérica. A mesma coisa em relação às letras. O alfabeto, seja em inglês ou em português, ele precisa ter os estímulos para que essa letra A seja uma letra de Apple, ou que o M seja de maçã, e não simplesmente um som aleatório. Procure ler cada vez mais, te dou maior força. O que eu puder ajudar, eu compartilho com você. Assuste-se positivamente. Vamos até ressignificar isso, porque, de repente, a ansiedade de nós, mais velhos, passa com uma facilidade tremenda para os mais novos, em especial se ele usa uma antena parabólica em vez de uma anteninha antiga. Portanto, segura a ansiedade e começa a ver sobre o lado positivo. Não é assustador, é maravilhosamente surpreendente. Que você seja muito iluminada no seu caminho, que me parece, com a sua busca, já está na direção certa. E quando você não souber para onde voar, peça ao seu filhote. Ele vai te indicar o caminho. Que bacana, Lucília, muito obrigada. Teve uma pessoa que colocou aqui, ó, que eu achei que a Adriana Calil falou assim, amei também. Obrigada pelos esclarecimentos carinhosos e precisos. Esse seu jeito de falar de forma tão afetiva realmente é encantador. A gente fica ouvindo aqui horas, e quando eu fui ver... Esse é o meu bebê superdotado. Ela não falando esses negócios, eu não acredito não, tá? Ele não acredita, não. Mas eu sempre tive alguma ideia de ter crianças superdotadas em casa, mas eu não conhecia isso. Eu só vinha fazer psicopedagogia em 1998. Os meninos já estão com 47, 44. Então, eu perdi muito tempo da minha vida
certamente estimulando de uma forma muito instintiva. Porém, hoje que eu estou estudando, ganho meu certificado de especialista em altas habilidades agora em agosto, eu realmente sou muito grata por reconhecer erros que eu cometi antes, por me parabenizar por os estímulos que eu pude dar e hoje entender meus próprios filhos de uma forma melhor. Portanto, o caminho é esse mesmo, gente. Estudar, buscar, conectar-se com outras pessoas, porque é difícil, mas vale a pena. A Ana Paula está agradecendo. E eu queria. Tem gente perguntando sobre a apresentação, sobre o acesso à apresentação. Você vai colocar no seu canal, não é isso? Vou. Vou. E o canal do Estação do Aprender também vai estar constando também. Tá, joia. Nós vamos dar uma editadinha naquele pedaço que ficou cortado, juntar tudo, mas isso o Guilherme faz aí, claro. Passou despercebido. Fica à disposição de vocês, porque quando há muita informação, o cérebro até acha que está entendendo. No dia seguinte é que a gente vai descobrir como é que é mesmo, e esse rever com calma, parando onde quiser, fazendo uma anotação, isso é muito útil. Portanto, vocês certamente são muito bem-vindos nesse compartilhamento de conhecimento e da própria palestra. A Estação do Aprender agradece, a Maple Bear Niterói agradece, muito obrigada a todos pela presença. Esperamos vocês quarta-feira que vem, às 19 horas, teremos mais webinar. Muito obrigada, Lucília. Eu que agradeço meu coração, viu, gente? Eu agradeço muito, porque vocês hoje estão tendo a minha primeira palestra oficial sobre altas habilidades e superdotação, com o aval das minhas coordenadoras e professoras, que viram os slides antes e me desejaram felicidades. Portanto, Instituto Genus Sapiens Psicologia, muito obrigada. Vocês estão abrindo os meus olhos para que eu ajude a abrir caminhos para outras pessoas. Um beijo para todos.